Fundec surge na minha vida de uma maneira bem conturbada. O que acontecia? Numa certa manhã, eu fui convidado pelo Sr. Júlio Milco, que é um dos idealizadores da Fundec. Hoje a Fundec existe porque, gente contando história, né? Existiam dois camaradas aí excepcionais, um pouco à frente dos nossos tempos, que era o Júlio Milco e o Otto Vem Neto, e outros tantos. Mas Júlio Milco e Otto Vem Neto são os idealizadores disso, o Otto elaborou o estatuto, né? E eu vinha militando na SEC junto com o Júlio Milco, que era então presidente da SEC. E numa bela manhã, o Júlio Milco fala assim para mim: Wilson, eu gostaria que você assistisse de uma assembleia, de uma reunião do Conselho da Fundec, onde vão estar os músicos sinfônicos, e tinha um conflito muito grande naquele momento na cidade, 1997, posso estar errando por pouco, da Orquestra Sinfônica com a Fundação. Tinha briga, um negócio chato que existia naquele momento. E eu fui nessa assembleia, nessa reunião dos conselhos, onde estavam diversos músicos. E eu assisti uma reunião extremamente deselegante, onde, em um determinado momento, um músico levantou, pediu a palavra e falou assim: olha, vocês aqui em Sorocaba não têm artistas. Vocês precisam de nós, que somos de fora. Então vocês, como dizia o Zagallo, têm que nos engolir. Né? Eu vi aquele rapaz falando isso, eu não entendia bem da coisa. Eu falei, mas ninguém vai responder o cara? Eu sou sorocabano, sou bairrista, né? Todo mundo sabe que eu sou são-bentista, né? Falei, ninguém vai responder o camarada? Aí eu não tenho mesmo. E a reunião terminou por ali. E eu saí daquilo com aquela frase daquele rapaz na minha cabeça. Muito aborrecido, achando que aquilo não estava certo. Saí dali e eu fazia uma consultoria numa escola chamada Mundo Novo. Eu fazia uma consultoria administrativa para a escola. Quando eu cheguei na escola, fui para o trabalho, né, lá. Eu estou entrando, tem uma escada que descia da escola, eu vejo uma pessoa descendo que lidava com o coral da escola. O coral de criancinhas lá da escola, era uma escola infantil, né, que depois veio ter primeiro grau. Então, essa pessoa, eu olhei descendo, falei assim, eu quero falar com você. Quem que era? Era o Johnny Cré, maestro Johnny Cré. Falei, Johnny, vem aqui um pouquinho. Isso daí era 1 hora e pouco depois dessa reunião que eu ouvi essa besteira. Falei, Johnny, fale uma coisa para mim, como é que faz uma orquestra? Como é que a gente faz uma orquestra? Ele falou, você é louco? Eu falei, não, eu quero saber como faz uma orquestra. Ah, uma orquestra faz assim, assim, assim. Me explicou na escada. Falei, você consegue fazer uma orquestra? Você não é maestro? Ele falou, sou. Falei, se nós fizermos uma orquestra com os garotos da cidade... Poxa, Wilson, esse é meu sonho. Falei, então nós vamos fazer. Eu não tinha muita ideia do que era uma orquestra, mas tinha o Johnny, um pouquinho mais louco que eu, muito inteligente, excelente rapaz, um artista de mão cheia. Você topa, Johnny? Topa. Então, como é que nós vamos fazer? Eu fui na direção da escola, que era a Marilda. Na época, era a diretora lá, uma das diretoras. Falei, Marilda, se empresta o salão para a gente inventar uma orquestra aí no sábado, um negócio assim? Ela falou, claro. Tá? Marilda e a Vera eram as diretoras. Falei, é o Johnny que vai ser o maestro. Isso foi numa segunda ou terça-feira. No sábado, nós tínhamos 6 pessoas. 6 jovens músicos. No segundo sábado, nós tínhamos 16. E no terceiro, tinha 36, a gente precisou parar. Falei, puxa vida, tem muita gente aqui. E aí começou a Orquestra Filarmônica Jovem da SEC. Não tinha nada a ver com o Fundec, mas eu estava com aquele negócio na cabeça. Isso pode ter acontecido 1 ano e meio antes. E essa Orquestra Filarmônica Jovem da SEC cresceu muito. O Johnny muito talentoso, sabia lidar com as crianças, e nós precisávamos de algum incentivo. Então eu fui na OSE, ali na Rua da Penha, falar com o Nelson Raul, porque eu estudei na OSE minha vida inteira. O Nelson foi meu diretor a vida inteira, é bem mais velho que eu, né? Que é o atual presidente hoje, né? Em 2014, o Nelson Raul é o presidente.
Falei, Nelson, preciso de sua ajuda. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu tenho 36 moleques lá, preciso de um incentivo, eu quero uma bolsa de estudo, eu quero que todo mundo estude aqui de graça. Quer dizer, o negócio pediu, podia. O Nelson, empreendedor, inteligente, muito inteligente, e preocupado com as coisas culturais da cidade, falou, tá bom, eu faço. Eu quero de costa, né? Eu falei, mas como que faz? Faz. E ele bancou a orquestra. E ele matriculou todos os alunos que precisavam de escola lá na OSE, que hoje é a COC, né? Santa Rosália, que ele está lá, dos patrocinadores nossos da Orquestra Filarmônica Jovem. E ele bancou aquilo, era um negócio que a gente não imaginava que ia acontecer. E o Nelson Raul foi lá e falou, vamos fazer. E aí começamos a fazer e teve êxito. Com o apoio dessas pessoas e com o talento do Johnny, não podia dar errado. Em 1 ano e pouco nós nos transformamos em um sucesso na cidade. Surge o convite para a Fundec. A Fundec, com alguns problemas, o Júlio Milcom veio no trabalho que a gente vinha fazendo e falou, Wilson, você não quer ser presidente da Fundec, vai mudar a presidência. Falei, quero, porque eu tenho um negócio entalado na minha garganta. Eu quero montar meu time e ter um negócio entalado na garganta. E foi feita uma assembleia e antes da assembleia tinha uma eleição, que eu acho que foi em 97 ou 96, onde elegeu o Renato Amaro. E nessa eleição a orquestra tocou para ele, em um debate na Escola do Mundo Novo, e tocou algumas musiquinhas lá para agradar o convidado. E ele, quando desceu do lado onde ele está falando, o Renato, falou assim, olha, se eu for prefeito, eu vou fazer um Instituto Municipal de Música para vocês. Tá bom. Fomos eleitos pelo Conselho Superior da Fundec como presidente, convidamos um time muito bom, que eu pus a colinha aqui para não esquecer, que minha cabeça é meio ruim, a Sheila Katzasbovo, que era secretária de Educação da época, nós convidamos ela para ser vice-presidente. Nós tínhamos o seu Zé Atten, que era o presidente do jornal, eu precisava de apoio do jornal, nós trouxemos o Zé Atten para ser um dos diretores. Evidentemente o Nelson Raul, que era meu padrinho, né, que era dono da orquestra, ele que fez a orquestra, não tem aquelas bolsas, não sei o que ia fazer. Um cara que precisava cuidar do dinheiro, porque ia arrumar dinheiro, não tinha dinheiro, que era o Alexandre Latuf, né? O Turquinho era terrível, certo? Mão de vaca, não. Você quer ser o Alexandre Topo? Veio o Alexandre Latuf, olha o time, hein? Junta editorial do Cruzeiro, quem que tinha? O Maza, o Antônio Carlos Ribeiro, tá? Maza, vem com a gente, precisamos de apoio editorial, precisamos de tudo, nós vamos fazer um negócio bacana. Legal. E o José Filho, que era um dos técnicos da equipe. Elegeu, não tem problema. Então agora nós vamos cobrar o prefeito. Juntamos o time, fomos lá com o prefeito. Renato, ó, aquele dia lá, você falou assim, 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 agora nós montamos a Fundec, nós queremos fazer algumas coisas. Pode contar comigo. Veja o que vocês precisam e vem aqui que a prefeitura vai ajudar. Fizemos uma análise e mandamos metade da orquestra embora. E promovemos aquela orquestra do Johnny, e o Johnny veio junto com então, com o maestro, que era o Ostergreen na época, veio junto e montamos um time jovem, muito jovem, e depois o Johnny acabou sendo o maestro da orquestra, o Ostergreen foi para a Unicamp, e montamos uma orquestra nova. E aquele camarada que falou que não tinha músico, foi o primeiro que eu mandei ele embora, que era um camarada de Santos. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos resgatar tudo isso. E aí, esse time maravilhoso que eu falei, no segundo mandato entrou o Júlio Negrini, o Zé Augusto Miguel e o Paulo Virgílio. Saídos algum, entraram, foram os 2 mandatos que eu fiz. Esse time era maravilhoso. Fizemos o projeto, levamos o projeto do Instituto Municipal de Música, chamava Escola de Música da Fundec. Esse era o nome original. Levamos para o prefeito e falou, não, eu quero um negócio maior que isso. Eu quero fazer uma escola para nunca ninguém tirar essa Escola de Música de Sorocaba. E o Renato fez o Instituto Municipal de Música, o IMMS de Sorocaba. E a partir dali, com esse time maravilhoso, a gente conseguiu grandes coisas. Qual delas?
precisamos de um lugar, que nós estávamos em uma casinha acanhada. Fomos pedir para o então prefeito, Renato. Falou, não, não tem problema. Vocês esperem um pouco, que eu vou dar para vocês a Câmara Municipal. Onde está hoje. O que a gente tinha que trabalhar com tanto apoio? E teve apoio mesmo. Foi difícil, mas teve muito apoio por uma política pública boa, e especialmente pelo Zeat, pela Sheila, pelo Nelson Raul, pelo Alexandre Latuf, fenomenal Alexandre, cuidava de todas as nossas finanças, tá? O Maza, Antônio Carlos Ribeiro, né? E esse pessoal foi trabalhando e foi montando coisas dentro da Fundec. Então a gente chega na Fundec em um momento difícil da Fundec, ali em 1998, se não me engano, 98, 99, e a gente consegue um prédio, uma equipe trabalhando muito no prédio, a gente consegue restaurar aquele prédio e não consegue, naqueles mandatos, fazer o teatro que foi obra do Alexandre Latuf, que é uma outra história que ele vai contar para vocês. A contribuição dela para a Sociedade Cultural de Sorocaba, eu entendo que não é só cultural, eu entendo que é educacional, que eu entendo que é social. Eu falo para todos os prefeitos, invistam na Fundec. A Fundec é criada aqui. A Fundec é feita por sorocabanos, nós temos que prestigiar as coisas da terra, nós temos que prestigiar as coisas que acontecem aqui, nós temos que prestigiar os nossos jovens, nossos talentos daqui. Lembra aquela primeira historinha que eu falei lá atrás, que o camarada lá de Santos falou que não tinha artista? Veja hoje o que tem de artistas. Qual que é a contribuição da Fundec? A formação de homens. Não perdemos nenhum desses meninos, nenhum. Aqueles que não foram ser músicos, eles foram ser dentistas, eles foram ser mecânicos, eles foram ser eletricistas, professores, advogados, bons, com caráter. Perdemos nenhum desses meninos. Nunca tivemos um problema de droga, essa porcaria que invade a sociedade. Até nos dias de hoje, 2014, nunca tivemos uma ocorrência disso lá dentro. Porque é feito por dirigentes que têm objetivo. Então a contribuição, além de artísticas, lógico, hoje nós somos uma das melhores orquestras sinfônicas do estado de São Paulo, além da revelação de talentos maravilhosos. Eu vou em casamentos hoje, eu olho todo aquele pessoal tocando profissionalizado, oi tio, oi tio. Era aquela molecada que foi dada a oportunidade. Então hoje, no contexto da sociedade sorocabana, a Fundec deu uma contribuição. Só que não foi feito por um presidente, sempre por times bons. Então, outro dia me perguntaram assim, por que a Fundec funciona bem? Sempre funcionou bem. Nesse estado que a gente vive hoje no Brasil, né, com tanta corrupção, e eu falo algumas coisas que depois o pessoal mas falou, eu falo, não, é simples. A Fundec sempre funcionou bem e vai funcionar bem, porque ela é comandada por homens de caráter que não rouba nada, muito pelo contrário. Vai lá ver no balanço, tem uma pizza que a gente comeu na conta da Fundec. Não tem. Veja os presidentes, as qualidades. Esse é o segredo. E quem ganha com isso? Sorocaba. Essa cidade maravilhosa. Que eu tenho orgulho de dizer que nossa cidade, tem um poeta que falava que a cidade dele tinha 2 orquestras. Eu falo que a minha cidade de Sorocaba tem uma orquestra sinfônica, uma filarmônica e uma banda sinfônica, certo? Nós estamos na frente desse pessoal. Isso abriu para incentivar outros movimentos culturais, que é do SESC, do SESI, os núcleos de teatro, certo? Isso estimulou a acreditar na cultura de Sorocaba, e Sorocaba é essa maravilha que tem hoje, e a Fundec contribuiu com um pedacinho para isso. Olha, eu entendo a Fundec com o futuro e está muito bem dirigida hoje. Sempre foi. E não é porque o Nelson Raul me ajudou lá atrás que eu estou falando. O Nelson Raul demorou quase 20 anos para ser presidente. Chegou a hora dele. Então hoje ela está muito bem dirigida. Eu estou no conselho da Fundec hoje, eu gosto de dar palpite, gosto de ver os shows, ver a orquestra tocar. Mas eu entendo que a Fundec é o caminho que deve seguir. Não pode ser a Fundec. Tem que ser as Fundecs.
É muito simples, poder público, pegar a Fundec e levar para toda a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, porque a gente leva o profissional já formado, porque a massa está lá, a juventude está lá. Dá meia dúzia de escola aí para o Nelson Raul, que ele é educador, você vai ver o que vai acontecer com a Fundec. E melhor, muito barato. Muito barato. Porque a estrutura que tem a Fundec proporciona excelentes profissionais em música, em teatro, nenhum custo que você pode assumir tranquilamente. Então o futuro da Fundec, na minha cabeça, é a Fundec espalhada por Sorocaba, com diversos núcleos espalhados. Aí nós vamos ter, nos próximos 10 anos, mas precisa começar hoje, precisa ter coragem política, precisa entender nisso, que a cultura, a educação faz parte do desenvolvimento da cidade. Nos próximos 10 anos, nós já temos uma das melhores cidades do interior, nós vamos ter a melhor cidade. Porque a gente vai falar, não tem 3 orquestras, nós temos 3 orquestras, 4 quintetos, um sexteto, uma camerata, nós vamos ter gente de teatro, vamos ter núcleos espalhados. Esse é o futuro da Fundec, basta ter vontade política.